Boa noite, sejam bem-vindos à Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia que existe para que você e eu experimentemos um relacionamento real com Deus. Hoje começamos uma nova série de título A Soma de Tudo. Muitas vezes, quando estamos sozinhos pensando, a pergunta qual é o sentido da vida, por que existimos, para que existimos, é sempre uma daquelas perguntas que nos vem à mente e não tem uma resposta. Talvez porque todas as respostas sejam certas, ou simplesmente porque não existe uma resposta errada. O fato é que essa pergunta é daquelas que nos faz ficar acordados, inquietos durante a noite, refletindo, repensando muitas coisas, que nos faz reavaliar ou avaliar o caminho que temos seguido e algumas vezes nos leva a mudar de curso. Embora outras tantas vezes essa pergunta não nos faça alterar em nada o rumo que nós seguimos, somente porque dá muito trabalho responder a essa pergunta. Quer dizer, ao nos depararmos com a questão básica sobre o sentido da nossa vida, nós temos duas alternativas primárias: ou fugimos, ou encaramos a resposta. Se resolvermos encarar essa busca por essa resposta, o resultado pode exigir mudanças e isso tende a ser extremamente doloroso. Durante essa série, a nossa pergunta básica é essa: qual o sentido da vida? Qual o sentido de existir? Qual é a soma de tudo? E em busca dessas respostas, nós vamos traçar um caminho que não é novo. Muitos trilharam esses caminhos. Muitos chegaram a várias respostas. Mas como disse Elie Wiesel, ganhador do Prêmio Nobel, as perguntas unem os homens, as respostas dividem. Eu não quero que você pense que nós não procuramos respostas. Nós procuramos sim. Mas muitas vezes, mais importante do que a resposta, é o caminho que nós fazemos para chegar até ela. Eu lembro quando eu era um pouco mais novo, e já no segundo grau, aconteceu um evento marcante na minha vida. Eu nunca fui um mau aluno. Sempre fui um bom aluno. Vamos dizer assim, mediano para cima, né? Até o segundo grau, a minha menor média era 9. Era um bom aluno. Mas matemática e física não eram muito os meus fortes, assim. Quando cheguei no segundo grau, comecei a enfrentar uma séria dificuldade com isso. Eu lembro que a minha primeira nota vermelha foi exatamente em matemática. No segundo trimestre do segundo grau, do primeiro ano do segundo grau, segundo trimestre do primeiro ano do segundo grau. É até engraçado, porque você sabe mais ou menos a idade da pessoa quando ela se refere, né, ao segundo grau, ginásio, etc. Né? Hoje já é ensino médio, tal, as coisas mudaram. Você sabe um pouquinho da idade das pessoas, como elas se referem ao ensino. Né? E como vocês podem perceber, essa nota vermelha me marcou bastante. Foi um 3,75. Talvez o que tenha me marcado não tenha nem sido tanta nota, mas a surra que eu levei. E naquele ano, eu cheguei no último trimestre daquele ano, no quarto trimestre, e eu precisava tirar 101 para passar. A média, né? O máximo era 100, eu precisava tirar 101. E a matéria era logaritmo. Até hoje eu lembro um pouquinho de logaritmo, não vou cansar vocês com isso. Até porque eu posso lembrar errado, né? Mas enfim. Então eu estudei, professor particular, e virava à noite estudando matemática, e eu consegui ficar com a média 100. E o professor me deixou fazer a prova final, me colocou para fazer a prova final. Naquela época eu não entendia que prova final não era recuperação, então eu apanhei de novo. Mas enfim, deu para fazer a prova final e passar. E é óbvio que a história não é sobre a matemática, sobre logaritmo, sobre nada disso. A história é sobre um princípio básico das ciências exatas. Mais importante muitas vezes do que a resposta, é o raciocínio que você faz para chegar até aquela resposta, que vai valer os pontos das questões das provas, certo? Pois bem, talvez você já tenha refletido sobre isso, sobre o sentido da vida. Talvez você já tenha chegado a alguma conclusão. Mas eu peço que você faça essa jornada conosco mais uma vez. Talvez você chegue às mesmas conclusões, mas nós vamos construir o caminho até essas conclusões juntos. E para nos guiar, um livro escrito por um sujeito muito conhecido do imaginário popular, o sábio Salomão. Este livro chama-se Eclesiastes.
e faz parte do que se denomina na Bíblia hebraica de os livros poéticos. E antes de fazer essa jornada junto com vocês, a gente precisa fazer uma introdução. Uma introdução ao livro de Eclesiastes. Convém apresentarmos, obviamente, quem foi o autor, Salomão. Salomão era filho de Davi com Batseba. Batseba era uma das mulheres dos amigos de Davi. Resumidamente, Davi manda matar o amigo dele, depois que ele engravida a mulher do amigo dele. Bem legal a história, né? Manda matar o amigo dele, depois que engravida a mulher do amigo dele. O amigo de Davi morre, mas o filho que ele esperava com essa mulher, Batseba, também morre. Salomão é o segundo filho de Davi, portanto primogênito, o que nasce vivo, é o primeiro que vem depois desse filho que morre. Ou seja, Salomão era fruto de um casamento que começa conturbado, que começa com uma série de problemas para o rei Davi, filho de um casal que já havia perdido o primeiro filho. É interessante porque o próprio nome de Salomão reflete essa situação. O nome de Salomão pode significar tanto compensação, da raiz da palavra hebraica shilem, ou pode significar paz, da raiz da palavra shalom, exatamente. Salomão é o terceiro rei de Israel. Ele reina logo depois da morte de Davi, seu pai. E a Bíblia conta que um dia, logo no início do reinado de Salomão, Deus aparece para ele em sonho e Deus diz a ele: olha, Salomão, pode escolher o que você quiser, eu vou te dar. Escolhe. E Salomão escolhe sabedoria. Historicamente, é o rei mais rico e bem-sucedido da história de Israel. Ele aumentou a riqueza do reino, aumentou as fronteiras através de acordos políticos, colocou Israel no centro do mundo, a ponto de Israel receber visitas internacionais o tempo todo, para conhecer a prosperidade do reino e, obviamente, para conhecer a sabedoria daquele rei. E por conta desse sucesso todo de Salomão, é muito curioso, porque existem diversas narrativas antigas, mitológicas, da presença do rei Salomão em diversos cantos do mundo, inclusive na região amazônica, curiosamente. Então Salomão se tornou mundialmente conhecido e famoso na sua época, também pela quantidade das mulheres que ele adquiriu, mais de 1000 mulheres. Por sua riqueza sem fim, por seu exército poderoso que nunca foi usado, mas principalmente por sua sabedoria. Relatos históricos chegam a afirmar que Salomão construiu embaixadas e fez acordos comerciais e diplomáticos com todos os povos relevantes da sua época. O problema é que essa tanta inteligência de Salomão, essa inteligência administrativa, acabou causando para ele uma série de problemas. Os impostos eram tremendamente altos e geravam críticas constantes ao governo dele. As alianças políticas custavam muito caro, e por isso que os impostos eram altos. E as suas mulheres, em excesso, acabavam lhe tomando tanto tempo. Quem é casado sabe, quanto uma mulher toma tempo, você imagina 1000 mulheres. E acabaram por levar a Salomão a se distanciar daquele Deus que havia lhe dado sabedoria. Salomão se distanciou tanto de Deus, que Deus dividiu o seu reino em duas partes. A parte do norte, que ficou com as 10 tribos, e a parte do sul, que ficou com 2 tribos. E a parte do sul, a menorzinha, continuou sendo pertencente aos descendentes de Davi e de Salomão. E todo esse contexto é para situarmos o autor de sua obra. E o livro de Eclesiastes aponta Salomão como possível autor logo no início do livro. Diz o seguinte: palavras de Cohelet, filho de Davi, rei em Jerusalém. Logo no início do livro, Eclesiastes, capítulo 1, verso 1. E curiosa é a maneira como Salomão se refere a ele mesmo. Ele se apresenta como Cohelet, que vem da palavra hebraica kahal, que significa congregação. Na Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento para o grego, essa palavra vai ser traduzida como eclésia, de onde vem a palavra igreja. Ou seja, Salomão se dirige a toda a congregação de Israel como se fosse um grande sermão, uma palestra pública diante de todo o povo. E o argumento de Salomão no início do livro é bem simples. Ele diz: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Nesse ponto é interessante notar o uso da palavra vaidade. Em hebraico, a expressão é hevel, que pode ser traduzida de várias formas possíveis. Pode ser vapor, fumaça, pode ser vaidade também, no sentido de algo efêmero, algo de curta duração. Alguns traduzem inclusive como inútil ou vazio. Assim sendo, o argumento de Salomão é que tudo, todas as coisas, tudo que existe, tudo e todos é vaidade, é vapor, é fumaça, é vazio.
nada há que valha a pena. Nada há que tenha sentido. Nada há que tenha significado. Nada há que seja concreto. Tudo é vapor. Tudo é efêmero. Tudo é desnecessário. Tudo é passageiro. Por esse início atordoante do livro, muitos dizem que Eclesiastes é um livro pessimista, escrito por um Salomão já velho e rabugento por causa da idade. Na verdade, como toda obra de literatura, é preciso, antes de tudo, descobrirmos a chave para abrirmos as portas dos significados desse livro e descortinar as belezas dos escritos de Salomão. Esse livro é chamado por muitos como Manual de Filosofia Religiosa. E a chave que abre todas as portas do pensamento se assentam na máxima salomônica de que tudo é vaidade, tudo é vapor. E a chave disso tudo é a contradição. Como disse o filósofo espanhol Miguel de Unamuno, a vida é uma tragédia, e uma tragédia é eterna batalha sem vitória ou esperança de vitória, simplesmente uma contradição. Quer dizer, a base da vida, e não somente do livro de Salomão, é a contradição. São as contradições que formam a vida, e é a partir dessas contradições que nós devemos tentar entender o mundo, o homem, Deus, e buscar as respostas. Agora, em que tipo de contradição a vida se baseia? Essa é a primeira pergunta, provavelmente. A maior de todas as contradições, é claro, a morte. Todo o processo de viver é experimentado em face da morte. Todas as perguntas surgem diante da morte. E por isso os filósofos, os pensadores, eles vão chamar a morte de o fundamento do mito. A ciência, a religião, a filosofia, enfim, a vida, tudo é orientado por causa da morte. Tudo é somado ou subtraído em virtude da morte. E a pergunta inicial, a pergunta primeira que nós fizemos hoje à noite, qual é o sentido da vida? É fruto da confrontação da nossa vida com a morte. Nesse sentido, a vida é em si mesmo a maior de todas as contradições. E é isso que Salomão vai encarar. Em face da morte, tudo é vapor, tudo é vaidade, tudo é efêmero, tudo é passageiro, nada tem valor, nada faz sentido, tudo é vazio. Nós vamos ver ao longo do livro e da série que o trabalho, o prazer e mesmo a religião são todos vapores, são todos vaidades. E agora vamos fazer aqui na frente o que a gente chama de poética. Uma parte, de uma certa maneira, nova. A poética consiste basicamente em leitura do texto bíblico, música, vídeo, imagens. Vocês vão perceber, é um pouquinho diferente, mas uma coisa que precisa ser notada é tudo que for falado é baseado no texto de Eclesiastes, no livro de Salomão. Vapor, vapores. Vapores, vapor. Todas as palavras estão gastas, e ninguém pode mais falar. O que foi será, o que se fez se tornará a fazer. Nada novo debaixo do sol. Olha, isso é novo. Eis que já sucedeu em outros tempos, antes de nós. Ninguém se lembra dos antepassados, e também aqueles que lhes sucedem não serão lembrados por seus posteriores. Tudo é vento correndo ventos. Vou experimentar o riso. Tolice. Conhecer a alegria. Para que serve? Palácios, vinhedos, parques, jardins, árvores, obras magníficas. A ciência. Carros, barcos, aviões, fazendas, rebanhos, escravos. Prata e ouro. Luxo, vinho, música, cantores, cantoras, uma dama, damas. Ao que meus olhos me pediam, nada recusei, nem privei meu coração de alegria alguma. Foi a parte que me coube do meu trabalho. Vapor de ventos, debaixo do sol, nada. O sábio busca conhecimento,
A loucura domina o insensato. Ambos terão a mesma sorte. Não há lembrança durável, nem do sábio, nem do insensato, pois nos anos vindouros, esquecimento. O sábio morre com o insensato. Ventos, vento, tudo é sopro. O que resta para o homem de todo o trabalho e esforço com que seu coração se cansa? Seus dias são dolorosos e sua tarefa é dura. Mesmo de noite ele não pode repousar. Sopros, sopro, corre vento. Vapor, vapores. Vapores, vapor. Sopro. Deus pôs a eternidade no coração do homem. Sem que o homem entenda a obra que Deus realiza desde o princípio até o fim. Tudo o que Deus faz é para sempre. A isso nada se pode acrescentar e disso nada se pode tirar. Deus faz assim para que o temam. O que existe já havia existido. O que existirá já existe. Busca a Deus em procura. Vapor, vapores. Vapores, vapor. Assim, ao contrário da famosa frase do poeta português Fernando Pessoa, tudo vale a pena quando a alma não é pequena, Salomão ele vai enfatizar ao longo do livro justamente o contrário. Nada vale a pena, pois a alma é pequena. Todo esse aparente pessimismo do sábio é afirmado nos 3 primeiros capítulos do livro de Eclesiastes, com base em 2 ideias: a insatisfação do ser humano e o mito do progresso. No primeiro capítulo, o sábio diz o seguinte: todos os rios correm para o mar, e contudo o mar nunca se enche. Embora chegando ao fim de seu percurso, os rios continuam a correr. Parte do comportamento da personalidade do ser humano é ser insatisfeito. Há sempre a necessidade de melhor. Há sempre a necessidade de mais. Há sempre a necessidade de novo em oposição ao antigo. Por mais que se tenha bastante, sempre há mais para se ter. Não importa quanto dinheiro você tenha, sempre você vai querer ter mais. Não importa quantos CDs você já tenha, você sempre vai querer ter mais. Não importa quantos livros, quantas roupas, quantas televisões, quantos objetos, e infelizmente em alguns casos, não importa o fato de você já ter uma esposa, ou mulher, marido ou homem, você também vai querer mais. Ao olharmos ao redor da nossa própria sociedade, é óbvia a tendência pelo consumismo totalmente desvairado. É óbvio a busca pela última novidade. Nós vivemos justamente no que o filósofo francês Gilles Lipovetsky chama de a sociedade do hiperconsumo. Nunca se produziu tanto, nunca se consumiu tanto. Entretanto, como disse Salomão, isso não é novidade. Esse desejo de ser saciado é ao mesmo tempo de continuar insaciado. É uma marca não somente dos tempos em que nós vivemos, mas da humanidade ao longo das décadas, dos séculos. Por isso Salomão diz: tudo é vaidade. Por isso tudo é vapor. Simplesmente pelo fato de que continuo querendo mais, continuo querendo o novo. O sábio ele empreende uma busca empírica. O texto diz em Eclesiastes: do riso disse é loucura, e da alegria de que serve? Fiz jardins, fiz açudes, comprei servos e servas, amontoei também para mim prata e ouro. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Não somente há necessidade do novo, como mesmo
O excesso das coisas causa a mesma sensação: vazio, enfado, insatisfação. Ele chega à seguinte conclusão: tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma. Eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Salomão não está falando de algo que ele não viveu ou não experimentou. Pelo contrário, ele está falando da própria vida. Por isso, Eclesiastes é um livro, de certa maneira, autobiográfico. Mas por ser autobiográfico, é que ele se torna tão relevante. Ele não é um tratado filosófico sobre uma teoria. Não são conclusões aproximadas de uma realidade. Não são ideias desconexas da vida. O sábio Salomão fala do que ele provou, do que ele viveu, do que ele experimentou, do que ele concluiu. E se tem algo que muitos de nós sabemos, embora muitas vezes não apliquemos isso na nossa vida, é que é importante aprendermos com a vida dos outros, com a experiência alheia. Salomão fala que todo ser humano é insatisfeito, não porque ele não teve tudo o que ele queria, mas pelo contrário, absolutamente o contrário. A conclusão simples e já apresentada é que não importa quem você seja, nem aonde você viva, nem mesmo se você tiver tudo, a soma de tudo, você continuará insatisfeito, continuará vazio. Tudo é vazio de significado se continua insatisfeito com o que tenho, mas principalmente se continua insatisfeito com o que sou. Com uma certa idade, toda criança quer ter aquilo que ela não tem. Qualquer brinquedo do amiguinho é melhor do que o dela. Bem cedo nós desenvolvemos o conceito de que a grama do vizinho é mais verde do que a nossa. E esse conceito guia alguns, infelizmente, o resto da vida. O casamento do outro é melhor, a mulher do lado é melhor, o emprego do outro é melhor, o carro, a casa, o filho. Mas em oposição a isso, Salomão apresenta uma sequência, o mito do progresso. Das observações mais citadas no livro de Eclesiastes está a frase: o que foi, será. O que se fez, se tornará a fazer. Não há nada de novo debaixo do sol. Nada de novo debaixo do sol. Salomão, o rei mais sábio que já existiu nessa terra, alguém que buscou entender as engrenagens do mundo, ele chega à seguinte conclusão. Uma terrível conclusão. E por que ela é terrível? Por um motivo. Simplesmente ela derruba por terra o mito de que nós evoluímos. De que nunca antes na história desse mundo, parafraseando um torneiro mecânico muito conhecido, se teve tanto conhecimento. Nunca antes na história desse mundo se viram tantos avanços. Nunca antes na história desse mundo. Enfim, a conclusão de Salomão é: não existe progresso. E parece absurdo alguém dizer isso e fazer esse tipo de afirmação tão veemente cerca de 1000 anos antes da Era Comum, antes de Cristo. Ou seja, 3000 anos atrás, mais ou menos. Entretanto, obviamente, Salomão não está falando da tecnologia, da ciência, das construções. Salomão ele se refere especificamente ao ser humano. O que é hoje, já foi. Isso quer dizer, não há nada de novo em relação ao ser humano. Ele sempre foi o mesmo e sempre será. Apesar de tantas novidades, continuamos presos à realidade máxima de que somos humanos, presos ao espaço, limitados ao tempo, à matéria. Os nossos pensamentos hoje não são mais evoluídos do que os pensamentos de Salomão, ou dos que qualquer outro habitante do Antigo Egito ou do Antigo Oriente Próximo. Apesar da profusão de livros, apesar da lógica, da velocidade da informação, a essência humana, as limitações humanas, os preconceitos, a capacidade intelectual, diz o texto, nada há de novo. Conseguimos melhorar aquilo que está à nossa volta, mas nós não conseguimos melhorar a nós mesmos. Importante notar que o sábio ele não se refere a um processo cíclico de história, de que o que aconteceu vai voltar a acontecer e assim sucessivamente, eternamente. Ele entende que tudo muda, a paisagem, as coisas. O que não muda é o ser humano. Isso fica ainda mais claro na seguinte colocação dele: muita sabedoria, muito desgosto. Quanto mais conhecimento, mais sofrimento.
Então, basicamente, a insatisfação também nasce pela não mudança do que somos, pelo não progresso de nós mesmos. Aqueles que são gordinhos, como eu, já experimentaram esse tipo de insatisfação algumas vezes, né? Quando você entra numa loja para comprar qualquer roupa, você já chega no vendedor, eu faço isso. Você chega, entra, ele fala, pois não, quer alguma coisa? Sim, eu queria uma calça. Qual o seu número? Extra, extra, extra large. O maior número que você tiver pode me trazer que esse vai servir. E a pessoa traz o maior número olhando para você e eles sempre desconfiam que você não é tão gordo quanto você parece. E eles trazem o número e você entra no provador. E obviamente a calça não fecha. A camisa fica apertada e tal. E dentro do provador você tem aquele insight, aquela epifania. Eu vou emagrecer. E você tem duas escolhas para tomar nesse momento. A primeira, ou você sai do provador e compra aquela roupa, porque você sonha que um dia você vai emagrecer, o que nunca vai acontecer. Ou você devolve a roupa para o atendente, para o vendedor, e você escuta aquela frase destruidora. Desculpa não ter o teu tamanho. Se você escolhe a alternativa B, a primeira coisa que você sente é uma enorme frustração. Todo gordinho sabe como é que funciona. Quanto mais frustrado, mais comida. Significa que você vai desenvolver um ciclo vicioso de insatisfação, porque você não consegue mudar e melhorar nem mesmo aquilo que você é. Enfim, como nós podemos resolver essa insatisfação latente? Qual é o caminho para nós entendermos o sentido da vida se nada nos satisfaz? Eu quero terminar hoje respondendo, ou não, essa pergunta. No próprio livro de Eclesiastes existe um trecho bem pequeno, que foi declamado aqui na parte da poética, que é a chave de hoje, a chave do que eu queria deixar para vocês hoje. Esse trecho é a primeira parte da nossa equação na soma do sentido do que é a vida, de tudo que compõe a vida. Uma das partes mais conhecidas de Eclesiastes diz o seguinte: há um momento para tudo e há um tempo específico para cada propósito debaixo do céu. Essa frase muito conhecida. Mas logo após esse verso, Salomão ele começa a enumerar uma série de momentos distintos. Há tempo para nascer e há tempo para morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar. Tempo de destruir e tempo de construir. Tempo de parar de chorar e tempo para rir. Tempo de achar e tempo de perder. Tempo de amar e tempo de odiar. De guerra e de paz, assim por diante. Esses diversos momentos na vida, eles demonstram uma ideia clássica da mentalidade bíblica. A vida é composta de diversos momentos. Quer dizer, a vida não é, nem deveria ser monótona. Ela não é uma nota só. Outra ideia é de que é um ritmo na vida. Esse ritmo é ditado pelas nossas ações. Você não é aquilo que você acha que é, nem mesmo aquilo que você diz que é. Você é aquilo que você faz. O que você faz determina a vida que você leva. Mas não é isso que eu queria deixar com vocês hoje. Curiosamente, Salomão, após essa lista de diversos momentos na vida, ele diz o seguinte: também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. E o que isso significa? Como assim eternidade no coração? Em primeiro lugar, o conceito de eternidade que muitos de nós temos é bem diferente do conceito bíblico da coisa. Na Bíblia, a eternidade não é a ausência de tempo, mas um tempo sem fim. A ideia do próprio tempo, na mentalidade bíblica, é a vida, é a ação. Quer dizer, só existe tempo porque existe vida, porque existem ações. Ou seja, a morte é o fim do tempo para quem vive. E nós vamos, inclusive, explorar essa ideia no próprio livro de Eclesiastes, um pouquinho mais na frente. A eternidade, portanto, é um tempo sem fim, pois há ou existe vida sem fim. Mas a eternidade significa um tempo sem começo e um tempo sem fim. Entretanto, em relação a nós não existimos eternamente. Pelo contrário, temos, como diz a aula de biologia, um ciclo da vida. Nós temos começo, meio e fim. Nós nascemos, crescemos, reproduzimos e morremos. Assim que a ideia da eternidade, biblicamente falando, está sempre relacionada com existência
e a vida de Deus. Inclusive o nome de Deus, o famoso tetragrama sagrado do hebraico, tem várias possíveis traduções. E uma delas diz simplesmente: eu sou. Deus é. Sempre existiu. Sempre vai existir. Nesse sentido, quando é dito que Deus colocou a eternidade no coração do homem, o sentido disso é que existe uma parte dele em cada um de nós. O que isso significa? De uma maneira bem simples, significa que essa insatisfação que muitas vezes nós sentimos, não importa o que nós tenhamos, não importa o que nós sejamos, é porque temos um senso da eternidade dentro de nós. Porque sentimos que existe uma realidade muito superior, totalmente além de nós. Porque embora sejamos finitos, parece que não deveria ser essa a nossa realidade. Esse senso da eternidade é justamente a pergunta para a qual nós não achamos respostas. Qual é o sentido da vida? Por que nós existimos? Qual é o propósito de tudo? Meus queridos, enquanto não entrarmos em contato com a eternidade, ou seja, o próprio Deus, na nossa mente, nosso coração, tudo que nós somos não vai se aquietar. Em um livro muito interessante escrito por um filósofo chamado Matthew Alp, chamado de A Parte Divina do Cérebro, em um dado momento ele articula o seguinte pensamento. Leiam comigo. Há quem explique o comportamento humano como a soma de todas as experiências da vida de uma pessoa. Mas embora cada ser humano tenha uma vida única, diferente de todas as outras, como poderiam todas as culturas manter uma crença em uma força ou um ser espiritual, um Deus? O confronto do que somos com essa eternidade colocada em nós é que nos leva a todos de alguma maneira, e em certo ponto da nossa vida, a fazermos aquelas perguntas que não têm resposta, a buscarmos uma realidade além do compreensível. Curioso é que o próprio texto diz que o homem não entende as obras de Deus, desde o início até o fim. Quer dizer, embora tentemos descobrir a razão de diversas coisas, embora busquemos as respostas a diversas perguntas que encontramos na nossa vida, no nosso dia a dia, várias delas vão permanecer sem resposta. Pelo simples fato de que Ele planeja que você entenda que existe algo que vai além de você. Ele planeja que você se espante com a vida, que você se espante com as contradições da vida. Ele planeja que você se depare com situações fora do seu controle e fora muitas vezes do controle de todos à sua volta. Tudo para que você entenda que as suas insatisfações são frutos de um relacionamento rompido, de um relacionamento incompleto com um ser que é infinito, fruto do rompimento do que nós somos, finitos, com o contato com o infinito. Por isso Salomão ele conclui esse ciclo de pensamentos com a seguinte frase: Deus procura o que desapareceu. A eternidade no seu coração é o que Deus procura. Parte dele que se perdeu em você, Deus busca resgatar para viver com Ele. Resgatar em você um relacionamento do finito com o eterno. As respostas para todas as perguntas nós não temos. A chave para buscá-las, um relacionamento real com Deus. Que você entenda as contradições da vida em face da morte. Que você entenda que não há melhor maneira de progredir do que ao lado do ser eterno. Que você entenda as insatisfações que permeiam a sua vida e que você não precisa de todas as respostas, mas principalmente você entenda que tudo isso é parte de um plano maior, parte de um plano divino. Que você compreenda que as perguntas sem resposta são mais uma oportunidade para desenvolver um relacionamento real com Deus. Vamos orar. Eterno nosso Deus, nós te agradecemos pelos momentos que passamos aqui. E te pedimos, Senhor, que mais uma semana que se inicia, que possamos sentir a Tua presença entre nós.
que essa parte eterna que há em nosso coração colocada por Ti possa nos levar a buscar um relacionamento real e verdadeiro contigo. Te pedimos tudo isso, nos colocamos em Tuas mãos, no nome de Jesus Cristo. Amém.